programa Cultura Espírita, do Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Alô, amigos, aqui estamos na passagem do ano, né? Hoje, dia 31, estamos aqui trazendo para vocês mais um programa Cultura Espírita, um programa do Instituto de Cultura Espírita do Brasil, e que, como sempre, traz para vocês a nossa mensagem, o nosso carinho, as novidades do movimento, né? Traz a internet do bem, as notícias, né, do ICEB, das aulas, enfim, uma porção de coisas que, sem dúvida nenhuma, fazem parte do interesse de todos aqueles que estão nos brindando com a sua audiência. Como sempre, temos aqui a presença do querido Joel Vaz, com a sua agendinha de luz, agendinha do bem, né? E também o César Reis, né? Deve estar fechando as suas férias hoje, né? Um mês descansando. Se Deus quiser. Né? E vamos então esperar que comecemos um ano novo com o pé direito e com muita paz. Joel, para as suas saudações e a sua agendinha, por favor. Meus irmãos amados, nesse instante, eu entrego a cada um de vocês a chave do passado. Tranquem, neste último dia do ano, o passado seguindo a orientação de Chico Xavier. É impossível refazer o passado, mas é possível iniciar com um grande momento para ter um grande futuro. Meus amigos queridos, tem uma notícia auspiciosa que vem da USP de São Paulo. A Universidade Paulista, tradicionalíssima, comunica que aumenta sensivelmente o interesse dos alunos pelo curso de Medicina e Espiritualidade. Que coisa fantástica, né? A nossa querida companheira Cristina, lá do Grupo Panur, está encantada com um passeio que ela fez, um passeio visita à Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro. Ela descobriu no acervo da biblioteca jornais e revistas espíritas muito antigas, do início, dos primórdios da implantação da doutrina espírita no Brasil, que não circulam mais, mas são belíssimas, porque elas são uma fonte inesgotável de pesquisa para se conhecer a doutrina, como é que ela foi implantada, os riscos que correu, as grandes adversidades, a perseguição da polícia, os grandes mestres, as suas histórias, como Bezerra de Menezes, Peixotinho, o Chico e tantos outros nomes, que ela ficou encantada, que vale a pena visitar a Biblioteca Nacional, aproveitando esses dias meio mortinhos aqui de final de ano, princípio de ano e tal, fazer uma visita à Biblioteca Nacional e conhecer o acervo da doutrina espírita lá. Nos dias 14 e 25 de janeiro, o GES, que é o Grupo Espírita Caminho da Esperança, vai realizar um interessantíssimo workshop sobre transcomunicação instrumental. Como sabe, a transcomunicação instrumental é uma técnica que utiliza vários instrumentos, como gravadores de áudio, vídeo, aparelhos de rádio, televisão, computadores, tablets, enfim, tudo quanto é aparelho que possa receber som e imagem para tentar contatos com os desencarnados. Essas pesquisas já vêm sendo realizadas já há alguns anos e em vários países, inclusive no Brasil. Para quem se interessar pelo assunto, são recomendadas, entre tantos que já existem, os livros Electronic Voice, de autoria da diplomata portuguesa doutora Anabela Cardoso. Ela é respeitadíssima no mundo inteiro, porque inclusive ela tem um detalhe que foi a primeira diplomata mulher que foi para um posto no exterior representando Portugal. Ela é uma estudiosa da transcomunicação, já dirigiu vários órgãos de divulgação desse conteúdo. Ela tem um acervo fantástico e hoje ela só se dedica a isso. Ela vive na Espanha e dirige um jornal chamado TCI, Jornal Reserve Sestre. Mas tem um outro autor que também é recomendado, que é o professor de filosofia e teologia, que é o padre François Brune, que entre suas obras que versam sobre o assunto, destacam-se os dois livros mais conhecidos dele, que são Os Mortos nos Falam e Linha Direta com o Além.
O Padre François é uma pessoa maravilhosa. Eu o conheci no Brasil há alguns anos atrás, quando ele fez inclusive uma palestra lá no grupo Vanucci. Ele é um homem de grande cultura, graduado pela Sorbonne, pelo Instituto de Cultura de Paris, pela Universidade de Tübingen, na Alemanha. Ele é professor de grego, latim, filosofia e teologia. É respeitadíssimo no seio da Igreja Católica pela sua independência crítica, ele é rigoroso nessas questões, e hoje provavelmente o mais importante pesquisador da transcomunicação instrumental, com um acervo de mais de 4.000 eventos espetaculares. Há alguns anos ele foi recebido no Vaticano, onde mostrou diretamente para Sua Santidade o Papa algumas das suas pesquisas. Para realizar o workshop, basta que liguem para a Rafaela. Anotem bem, é fácil, de guardar até. 99999-0958. Muito obrigado por todos meus amigos, meus irmãos que colaboraram conosco, a Suzuko, o Humberto, enfim, jornalistas extraordinários, a Maria, o Reinaldo Cavazzoni, o Décio Brassanin, enfim, todos aqueles que fizeram desta agendinha de luz um caminho para saber das coisas do movimento espírita no Brasil e no mundo. Obrigado, meu querido amigo, recém-amigo de infância, meu professor Assaruí, que tanto ao longo deste ano me ensinou coisas novas que em 50 anos de caminhada eu ainda não tinha tido contato. Obrigado ao professor Serra Reis, ao Tuninho e a todos aqueles que fizeram destes início de tardes das quartas-feiras, um recanto de paz para mim. Não temos o que agradecer, né, também? A única coisa que a gente espera é que no ano que vem ele demore menos tempo na agendinha, né? É que a notícia é muita. Vamos lá. Hoje nós temos uma programação especial, Joel. Nós não temos perguntas e respostas. A nossa homenagem vai se consubstanciar em preces. Então a primeira prece é a prece de Cáritas, tão querida, tão lembrada, né? Então é um convite aos nossos ouvintes para que estabeleçam conosco uma sintonia de amor, uma sintonia de luz, e que nesse momento, então, na expressão dessa prece tão bonita, nós possamos então irradiar do Brasil todas as nossas potencialidades de carinho, de esperança num mundo melhor, né? Então vamos lá. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai luz àquele que procura a verdade, e ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia e ao órfão o Pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda por sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aquele que não vos conhece. Esperança para aquele que sofre. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança, a fé. Deus, um raio, uma centelha do vosso amor pode iluminar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos, ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos, de alguma sorte, merecer a vossa misericórdia.
Deus, dai-nos a força para ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas o espelho, onde se refletirá a vossa divina imagem. Que assim seja. Dentro dessa beleza mística da prece de Cáritas, né, ela tem toda uma história que eu vou contar agora. A prece de Cáritas, ela é a mais linda e comovente em toda a literatura espírita, mas a sua origem não é muito conhecida. Se perguntarem à maioria dos espíritas como ela surgiu e o porquê da denominação de Cáritas, poucas pessoas se arriscarão a dar um parecer. Chamo-me Caridade, sou o caminho principal que conduz a Deus. Segui-me, eu sou a meta a que vós todos deveis visar. O que se apregou nos meios religiosos e principalmente no movimento espírita é que Cáritas é um espírito que se comunicava através da médium Madame Creel do Círculo Espírita de Bordeaux, na França, de Allan Kardec. A prece ela foi psicografada na véspera do Natal, em dezembro de 1873, há cerca, portanto, de muitos e muitos anos. Acredita-se que esse espírito foi no passado a figura de Irene, martirizada em Roma no ano 305, quando das perseguições do imperador Diocleciano. Então, o que se fala dessa psicografia da Madame Creel, esse espírito que se denominou Cáritas, seria o espírito de Irene, que veio a ser chamada de Santa Irene, né, que foi martirizada em 305 depois de Cristo. Posteriormente, ela veio a ser conhecida como Santa Irene, como eu disse, né? Ela e suas irmãs foram convertidas ao cristianismo. Diocleciano determinou perseguição aos cristãos e ela foi acusada de possuir livros proibidos e por isso mesmo foi condenada à fogueira, enquanto suas irmãs foram degoladas. A perfeição extraordinária de mensagens psicografadas por Madame Creel, dos maiores nomes da poesia francesa, não poderia jamais colocar o nome da médium em xeque. Na prosa, Madame Creel recebia constantes comunicações do espírito da verdade. Dumas, Lacordaire, Lamennais, Pascal, do famoso grego Esopo, Fénelon e outros que foram publicados no livro Rayonnement de la vie spirituelle, em maio de 1875. Ressalte-se que Madame Creel psicografava em transe, tendo colocado no papel o trabalho de Lamartine, André Chenier, Alfred de Musset, Edgar Allan Poe, Sainte-Beuve, além de mensagens como a esmola espiritual e como servir à religião espiritual. A esmola, meus amigos, algumas vezes é útil porque alivia os pobres, mas é quase sempre humilhante tanto para quem dá quanto para quem a recebe. A caridade, pelo contrário, liga o benfeitor e o beneficiário, e além disso, se disfarça de tantas maneiras. A caridade pode ser praticada mesmo entre colegas e amigos, sendo indulgentes uns para com os outros, perdoando-se mutuamente as suas fraquezas, cuidando de não ferir o amor próprio de ninguém. É assim, pois, que vamos aos poucos conhecendo um pouco a história, né, da prece de Cáritas, do espírito que a produziu, né? Sem dúvida é um espírito de uma sensibilidade excepcional, né? É verdade. E tenho também aqui agora, Joel, uma oração, mas essa é uma oração específica para o novo ano. É quase que uma introspecção que qualquer um de nós pode e deve fazer, na esperança
de um mundo, de um ano melhor. Né? Aquilo que você falou, eu achei muito interessante. Você falou, vamos pegar um cadeado e fechar, trancar o passado, o ano que passou e os outros, né? E com essa mesma chave abrir, né? uma outra porta, uma outra coisa que seja de perspectivas. É como se para cada um de nós a oportunidade ela sempre está presente, nunca é tarde. Né? Muito bem. Então essa oração diz o seguinte: Senhor, que a vossa misericórdia nos assista para que possamos esperar o bem. Que sejamos capazes de olhar para dentro de nós sinceramente e buscarmos uma solução para corrigir nossos erros. Que essa solução passe pela nossa capacidade de compreender o nosso próximo, pela pureza de perdoar e nos perdoarmos, pela sensatez de uma viagem à nossa consciência. Pai, que sejamos capazes de olhar para o nosso semelhante e ali enxergar um semelhante, não um inimigo. Como poderemos esperar que a vitória nos sorria se desejamos a derrota de quem interfere o nosso caminho? Senhor, que tenhamos olhos para entender as dores do mundo, não aqueles olhos que nos possam toldar a razão, nos fazendo achar que as vossas mensagens sejam castigos, punições, fatores de uma lei de talião inaceitável. Que possamos, dentro dos nossos limites de um orbe em evolução, lamentar a fome, impedir pelo coração a mão que fere, o ódio que mata, a inveja que destrói. Senhor dos mundos, não deixe que o orgulho e a vaidade assumam o nosso querer e nos transformem em pobres vítimas da soberba, da presunção e da efêmera sensação de poder. Que nossos exércitos se desfaçam ante o vosso olhar compassivo, para que todos, fraternalmente, possam construir um mundo mais tolerante, ameno e promissor. As lágrimas, Pai, quanto mais procuramos secá-las, mais elas brotam, num perverso ciclo que parece não ter fim, como se elas fossem mais necessárias que a vida e a felicidade. Que tenhamos não só como enxugá-las, mas também como trabalhar para que elas não voltem. Que todos os vossos filhos tenham direito ao pão que alimenta, à saúde que equilibra, ao amor que renova, podendo percorrer todos os caminhos que levam à tolerância, à compreensão, ao perdão, e que neles encontrem a felicidade de poder servir. Senhor do Universo, abençoe não só os que estão carentes e aflitos, os que choram e se destroem, mas também aqueles que vão procurar na luz do Evangelho a força geradora de apoio, de incentivo e de certeza. Olhai para que possamos cuidar melhor do nosso planeta, que nossa ambição não destrua aquilo que a natureza, submetida à vossa vontade, construiu para nos fazer melhores. Ah, meu Pai de misericórdia, que tenhamos a humildade de aprender e a alegria de ensinar, a coragem para enfrentar nossas mazelas e principalmente para admiti-las. Precisamos dar as mãos para as crianças e sermos a bengala para os velhos, acender a luz para os que não enxergam e o guia para os perdidos. Pai de luz, que saibamos identificar as oportunidades e com elas virmos a merecer as moradas que nos estão reservadas em vosso reino. Que possamos viver o espírito das bem-aventuranças e entender por que a humanidade nos levará às primícias do vosso reino. Sobretudo, obrigado, muito obrigado, pela graça de recebermos a vida e com ela a oportunidade de elevarmos o nosso pensamento até vós. Um feliz 2015 para todos. 2015 cheio de luz, de paz, harmonia. Graças a Deus. Instituto de Cultura.
Meus amigos, a internet do bem traz ao ar uma mensagem cujo título é Vista Cansada. Desconhecemos o nome do autor, mas ele nos fala da indiferença que se instala em nossos corações quando, entregando-nos à rotina diária, passamos a agir como autômatos e nada vemos, ou se vemos, ignoramos. Vejamos o teor da mensagem. Acho que foi Hemingway quem disse que olhava cada coisa à sua volta como se a visse pela última vez. Pela última ou pela primeira vez? Pela primeira vez foi outro escritor quem disse: se eu morrer, morre comigo um certo modo de ver, disse um poeta. Um poeta é só isto, um certo modo de ver. É que de tanto ver, a gente banaliza o olhar, vê não vendo. Experimente ver pela primeira vez o que vê todo dia, sem ver. Parece fácil, mas não é. O que nos cerca, o que nos é familiar, já não nos desperta curiosidade. O campo visual da nossa rotina é como um vazio. Você sai todo dia, por exemplo, pela mesma porta. Se alguém lhe perguntar o que é que vê no seu caminho, não sabe. De tanto ver, não vê. Sei de um profissional que passou 32 anos a fio pelo mesmo hall do prédio do seu escritório. Lá estava sempre pontualíssimo o mesmo porteiro. Dava-lhe os bons dias e, às vezes, dava-lhe um recado e entregava-lhe uma correspondência. Um dia o porteiro faleceu. Como era ele? A sua fisionomia? A sua voz? Como se vestia? Não fazia a mínima ideia. Em 32 anos, nunca o viu. Para ser notado, o porteiro teve que morrer. O hábito suja os olhos e baixa-lhes a percepção. A rotina nos leva a olhar sem perceber, sem registrar o que vemos. Há sempre algo a ser visto. Gente, coisas, bichos. Então, por que deixamos de vê-las? Uma criança vê o que o adulto não vê. Tem olhos atentos e limpos para o espetáculo do mundo. O poeta é capaz de ver pela primeira vez o que, de tão visto, ninguém mais vê. Há pai que não vê o seu próprio filho. Marido que nunca viu a própria mulher. Os nossos olhos gastam-se, no dia a dia, como se fossem opacos. É por aí que se instala no coração o monstro da indiferença. Meus amigos, reajamos à indiferença. A lei de amor, justiça e caridade exige-nos participação e solidariedade perante o próximo, principalmente em relação às dores dos nossos irmãos. Agradecemos a sua gentil audiência e nos despedimos com votos de muita paz e de um ano novo repleto de alegria, sucesso e completa felicidade. Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Noticiário do Instituto de Cultura Espírita do Brasil, Neandertal Alves. E na nossa revista Cultura Espírita, de janeiro de 2015, Ano Novo, Vida Nova, o tema Recomeço e Esperança, pelos caminhos da educação, da professora Nádia do Couto Vale. Época de esperança, energia que se sobreleva e faz avançarem indivíduos e civilizações, progredindo pelo espírito, pela liberdade e pela justiça. Alegre de tesouros inesgotáveis da verdade e do bem, que infunde crescente confiança na marcha para a frente.
revelando a vocação histórica da humanidade, cumprindo o determinismo espiritual de seres fadados à luz, em libertação de energias espirituais de ascensão da consciência para graus superiores de organização. É assim que se mantém a fé no progresso individual, social e político do planeta. Esta é a lembrança para o nosso programa de hoje, recordando sempre que neste sábado, no 1º de janeiro, não haverá atividade no nosso ICEB. Durante esse mês, ao longo destes sábados, que não de hoje, a partir do próximo, teremos algumas atividades, como sempre, tradicionais no nosso ICEB, que são os convidados, os seminários. Queremos lembrar a você que o nosso ICEB tem um portal. Este portal na internet está sendo todo reformado, com uma cara nova no Facebook. Nova Vida, novo portal. Anote, portaliceb.org.br. Anotou? portaliceb.org.br. A nossa TV ICEB está a um clique do seu mouse ou do seu smartphone. É só baixar o aplicativo e você estará online com o nosso ICEB. Este foi o noticiário do Instituto de Cultura Espírita do Brasil, Neandertal Alves, e até o nosso próximo programa. Pela Rádio Rio de Janeiro, o Instituto de Cultura Espírita do Brasil apresentou Cultura Espírita.